Bom dia, amigos. Hoje vamos falar sobre variáveis. É um conceito fundamental da programação e a gente vai abordar esse assunto com alguns exemplos aqui usando a plataforma P5JS. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui esse nosso sketch default, aquele sketch padrão do editor do P5JS, que tem esse código que vocês estão vendo aqui. Como a gente fez no vídeo passado, eu vou remover a função draw, de tal forma que o nosso desenho seja um desenho estático, a gente não está interessado ainda em fazer animações. Então, se a gente roda esse sketch, o que vemos é um canvas sendo criado com um tamanho de 400 por 400 e um background cinza. Então, a gente pode fazer a seguinte pergunta: por que que esse retângulo, esse quadrado cinza, não está ocupando essa área toda aqui? Isso porque a área de desenho, essa janela do preview aqui, que é o que essa área aqui, como essa área aqui é chamada, ela não é maior do que esses 400 por 400 pixels. E como é que a gente sabe disso? A gente pode ver aqui no resultado, mas dentro do programa a gente pode observar e pode descobrir o tamanho da área de desenho observando duas variáveis que o próprio P5JS cria para a gente. Essas variáveis chamam-se, eu vou aqui fazer um print dessas duas variáveis, print, e o nome das variáveis são window width e window height. Então, se a gente roda esse código, ele imprime aqui embaixo, ele escreve aqui no console, 658.539. Isso significa que se a gente usar esses valores aqui para fazer a criação do canvas, ele vai ocupar a área inteira. Vamos fazer isso. Parar aqui nosso sketch e vamos juntar esse código aqui de baixo e dizer a largura e a altura do canvas que a gente quer criar são exatamente window width e window height. Muito bom, isso é legal. E a gente pode aproveitar o fato de que o nosso canvas tem um tamanho que a gente não sabe qual é e fazer uma programação que seja adaptável ao tamanho disponível da tela. A gente chama isso de programação adaptativa ou programação responsiva. A gente quer que o resultado se adapte ao tamanho da tela. A gente faz isso sempre atentando para o valor de window width e window height. Muito bem. Então, a gente agora precisa se referir, quando a gente for desenhar, a gente precisa se falar sobre qual é o tamanho da tela que a gente está usando, qual é o tamanho do canvas que a gente está usando. Isso é também espelhado em duas variáveis que o P5JS faz para a gente. Essas variáveis chamam-se width e height. Então, width e height, vou fazer um print disso aqui, print width e height, são os valores das dimensões do canvas, exatamente 658 por 539. Digamos agora que a gente precise ou gostaria que aparecesse um círculo aqui centralizado nessa área. A gente poderia fazer alguma coisa do tipo escrever circle. A gente sabe que os dois argumentos são x e y no centro do centro do círculo. Seria então 658 dividido por 2 e 539 dividido por 2. Eu posso ou fazer essa conta e colocar os números aqui, ou fazer uma conta dentro do próprio código. O próprio computador pode fazer essa conta para a gente. E para isso a gente precisa usar uma expressão aritmética, a gente precisa usar operadores aritméticos que vão fazer as contas que a gente precisa. Então, digamos, eu quero fazer no meio da tela. Seria width dividido por 2. Existe um operador que é significado pelo caractere barra inclinada, que significa exatamente divisão. Então, width barra alguma coisa é width dividido por, digamos, 2. É o centro x, né? É o meio da dimensão x da tela. A mesma coisa podemos fazer com height, dizer height sobre 2.
E para a largura do círculo, podemos usar, digamos, 400. Então, agora temos um círculo centralizado na nossa janela. E observe que esse círculo não sabe, eu não sei o tamanho dele a priori, só na hora que o código é rodado. Legal. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode também fazer com que o código seja adaptável, no sentido de usar um tamanho para o círculo que seja razoável para a janela que a gente tem, que a gente não sabe ainda qual é, a gente só vai saber na hora de rodar o programa. E como é que a gente faz isso? Mais aritmética, mais uma conta que a gente precisa fazer. Digamos que eu queria fazer alguma coisa do tipo, olha, usa toda a janela, mas mantenha o círculo todo visível. Então, para isso, a gente precisaria saber, a gente não sabe se a janela é mais larga do que alta ou mais alta do que larga, mas a gente tem width e height. Então, uma coisa que a gente pode fazer é, como é que eu descubro qual dos dois é maior, width ou height? Existe uma maneira fácil de fazer isso, que é através da função min. Então, eu posso agora chamar a função min, passar os argumentos da função min, que são width e height, por exemplo, e agora o meu círculo vai tocar pelo menos uma das duas beiradas. Né? Se a minha janela fosse quadrada, ia tocar nas duas beiradas. E é legal porque agora eu não preciso nem saber se a janela é mais larga do que alta ou mais alta do que larga. Agora, por exemplo, ela parece que é mais larga do que alta. Mas vamos rodar novamente, vamos alterar essa dimensão da área de preview. A gente pode fazer isso arrastando esse puxador que tem aqui implícito na beirada do nosso editor e rodar agora. Veja que agora o nosso canvas tem tamanho 474 por 539. E, portanto, o menor desses dois valores é 474. Ele está desenhando um círculo de largura, de tamanho 474. Legal. Talvez seja interessante até, em vez de fazer esse círculo tocar as beiradas, ele sempre ter uma margenzinha para não ficar muito grudado. Como é que a gente faz isso? Mais um pouquinho de matemática. A gente pode, em vez de usar esse valor, que ele vai dar um resultado exato, a gente pode fazer alguma coisa do tipo, usa isso, mas 90% disso só, em vez de 100%. Como é que a gente acha 90% desse valor? Multiplica por 90%, ou seja, multiplica por 90 sobre 100 vezes 90, o asterisco significa multiplicação, e divide por 100. É exatamente o que a gente deseja, 90% da área da tela para o nosso círculo. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, em vez de escrever esse vezes 90 dividido por 100, 90 dividido por 100 é 0,9. Eu posso perfeitamente dizer só 0,9. Observe que aqui na programação, os números fracionários, os números decimais, a casa decimal é indicada sempre por um ponto. Então, isso é equivalente ao que a gente tinha antes, 90%. Muito bom. E agora, a gente pode fazer um desenho de um outro círculo dentro desse. Para isso, a gente precisa escrever outra vez circle, vamos aqui copiar, e dizer, por exemplo, que o tamanho não é mais esse, mas é um pouco menor, digamos 10 pixels menor. Pronto, temos agora dois círculos, um 10 pixels mais curtinho, mais estreito do que o outro. Esses dois valores aqui, se eu quiser levar isso a um extremo, vocês imaginam que eu queira fazer, digamos, copiar isso e mais uma vez, e fazer agora menos 20, e se eu quisesse mais uma vez, menos 30, assim por diante. Posso fazer isso? Posso, mas vai ficar um pouco tedioso. Então, a próxima ideia que a gente vai usar, e é muito útil quando a gente quer fazer assim, arte generativa, a gente quer desenhar a mesma coisa, ligeiramente diferente entre uma instância e outra, é fazer conta com variáveis. Então, vamos criar uma variável que vai ser a variável que contém o tamanho do círculo. Vou definir essa variável aqui, vou dizer que T
é exatamente esse valor aqui. Então, observe bem o que a gente escreveu. A gente escreveu let. Let é uma palavra reservada que indica quero apresentar ao sketch uma nova variável que eu vou dar o nome aqui logo a seguir do let. E botar um sinal de igual dizendo o valor inicial dessa variável é essa expressão, que é o mínimo entre width e height multiplicado por 0,9. A partir do momento que você introduz esse novo símbolo, essa nova variável, você pode usar ela em qualquer lugar do sketch a partir disso. Naturalmente, você não pode usar antes, tem que usar depois. Então, eu posso fazer exatamente isso e substituir isso tudo aqui por t. E o nosso sketch fica um pouquinho mais organizado, já que eu digo que t é o valor que a gente quer. Eu quero t menos 10, t menos 20, assim por diante, sem precisar repetir essa expressão comprida aqui. E também é útil porque eu não preciso calcular isso várias vezes. Eu preciso calcular somente uma vez e todas as vezes eu uso o valor de t, que já está pré-calculado aqui em cima. É também útil a gente, quando a gente introduz variáveis ou quando a gente introduz um pedaço de código que depois a gente pode não se lembrar mais o que é, anotar esse código com um comentário. Então, existe aqui uma outra coisa que o JavaScript nos dá, que é a possibilidade de incluir texto que não tem significado para o código propriamente dito, mas ele serve para documentar o código, ou seja, serve para humanos, não para máquina. Então, a maneira de você introduzir um texto que não vai ser entendido, vai ser ignorado pelo P5, pelo JavaScript, é colocar duas barras. Observe que essas duas barras são iguaizinhas a esse sinal de divisão, mas se você botar duas, não é mais divisão, e sim um comentário. Tudo que você coloca a partir dessas duas barras no seu código vai ser ignorado até o final da linha. Então, eu posso dizer que isso aqui, por exemplo, é o tamanho do círculo. Legal. Então, temos aqui t menos 10, t menos 20, três círculos. Vamos rodar. Três círculos, muito bom. E se eu quisesse 4, ou 5, ou 6, ou 10, ou 200? Escrever isso tudo várias vezes não vai ser fácil, não, né? Então, uma ideia é, ao invés de simplesmente fazer copy e paste e dizer círculo, 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 tantas vezes quanto eu queira, é introduzir no meu código um comando de repetição. O que é uma repetição? É uma construção onde você diz, repete isso aqui tudo um montão de vezes. E aí esse montão é que é a questão. Como é que você diz montão? Várias maneiras de dizer montão. A maneira que a gente vai introduzir nesse nosso vídeo é a maneira de dizer repete até que alguma coisa aconteça. Então, vamos ver como é que funciona esse comando. É o comando while. Então, while é uma palavra inglesa que significa enquanto. Então, eu estou dizendo enquanto alguma coisa repete essa série de comandos. A maneira de escrever isso é escrever while, botar aqui uma expressão lógica entre parênteses e entre chaves colocar o que você quer repetir. Vou colocar aqui nosso comando circle aqui dentro. Muito bom. Muito bom. Então, essa é a ideia da repetição. Vou repetir circle, width sobre 2, height sobre 2, t. E, naturalmente, eu quero que essa repetição seja, como a gente estava fazendo antes, cada vez que a gente repete, o círculo é um pouco menor. Como é que a gente faz que o círculo seja um pouco menor? A gente altera o valor de t a cada repetição. Então, o que eu quero dizer é, repete, círculo com essas especificações, mas logo depois de desenhar, você faz com que t não seja mais o valor que tinha antes, mas seja ele mesmo menos, digamos, 10 unidades. Então, o resultado disso é desenha com círculo, com width sobre 2, height sobre 2, tamanho t,
e logo depois faz com que t seja menor 10 unidades. Quando ele repetir o próximo circle, que ele vai voltar lá para a linha 7, vai fazer com o valor de t um pouco menor. E, em seguida, outra vez reduzir o valor de t e assim vai até que eu preciso dizer para. Para quando? Você precisa dizer quando é para parar, colocando aqui entre parênteses alguma coisa que diga: enquanto isso for verdade, tudo bem, vá repetindo, mas a partir do momento que essa pergunta, essa expressão não for mais verdadeira, pare. Então, a expressão que a gente vai usar é uma expressão que a gente diz que é uma expressão relacional. O resultado da relação é: você vai colocar dois valores, eu vou colocar aqui, eu vou justamente usar o valor de t, e vou fazer a seguinte condição. Eu quero que isso seja repetido enquanto t for um valor relativamente grande, digamos, maior do que 10. Se ele não for um valor maior do que 10, então não repete mais. Então, observe bem a mecânica da coisa. Estou repetindo, né? Enquanto t é maior do que 10, desenho o círculo e reduz o valor de t de 10 unidades. Desenho o círculo, reduz o valor de t de 10 unidades. Em algum momento, o valor de t, que eu não sei quanto é, vai chegar a um valor menor do que 10. Porque você está sempre reduzindo de 10. Então, como o computador não cansa, em algum momento o t vai ficar menor do que 10 e ele vai parar. Não mais t é maior do que 10, mas t é 10 ou um número menor, 9, 8, 7, não sei quanto, ele vai parar de desenhar. Muito bom, vamos ver como é que isso funciona. Aí está a nossa sequência de círculos concêntricos e cada vez menores até ele chegar num valor de tamanho que é o 10 ou menor do que 10. Então, esse círculo aqui do meio certamente tem um diâmetro que vai ser maior do que 10. Tá certo? Muito bom. O que eu posso fazer com isso? Eu posso usar essa mesma ideia de outra maneira. Por exemplo, aqui eu estou reduzindo sempre o tamanho do círculo. Eu posso também, a cada repetição, em vez de só reduzir o tamanho do círculo, eu posso alterar o centro do círculo. Ele seja desenhado em outra posição. Observe que eu estou usando aqui como argumentos do círculo a posição x e a posição y, que são sempre as mesmas coisas. Mas eu posso, digamos, alterar a posição x. Vou criar uma variável x aqui, let x igual a width sobre 2. E agora eu posso desenhar o círculo e logo depois mudar a posição x para uma outra posição que eu acho interessante. Eu posso, por exemplo, dizer x igual a x mais 10. Pronto. E aí está. A nossa repetição agora é um pouquinho diferente. Ok? Esse valor de incremento para o x, eu posso mexer nele e fazer resultados diferentes. Menos 5, talvez? Resultado talvez mais interessante. Enfim, usando essa técnica onde você repete e a cada repetição você faz o que seja o que vai ser desenhado tem um aspecto um pouquinho diferente, é muito usado em programação criativa, em arte generativa. E com isso a gente termina o vídeo de hoje, já com essa introdução às variáveis e também ao comando while, que é o comando de repetição, que a gente vai usar bastante vezes aqui no nosso curso. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.